Olá a todos, eu sou o professor Sérgio Ribeiro, esse é o Educação 3.0 e assim como você, eu também gosto de falar sobre educação. E hoje nós temos aqui um convidado, é o professor Dr. Alex, é o convidado de hoje, e ele vai abrir a nossa sessão Fala Professor, e eu gostaria de, já de início, convidar aqui o nosso ilustre, né, professor Alex, para se apresentar, né, falar um pouquinho a respeito da sua biografia, né, para o pessoal aqui do canal. Olá, professor, meu querido amigo Sérgio Ribeiro, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão ouvindo e nos assistindo ao vivo e posteriormente nas mídias sociais. É uma grande satisfação poder conversar com um amigo e poder dividir as experiências, e essa experiência de viver no Canadá, de trabalhar como professor no Canadá, e após ter vivenciado mais de 20 anos da educação brasileira, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Meu nome é Alex Teixeira, sou professor, doutor em gestão urbana, mestre em tecnologia, ciência e tecnologia da informação, graduado em administração e bacharel em biologia. Como você pode ver, bem eclética a minha formação, e estou há 2 anos no Canadá, vivendo aqui regularmente. E esse convite é muito legal, porque dividir essa experiência vai ser algo que eu tenho realmente esperado para fazer, e o seu canal vai ser bem propício. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, professor, por ter aceito o convite, né, e falar um pouquinho sobre a sua experiência, né. O objetivo desse canal é justamente esse, é falar sobre educação, discutir experiências na educação, compartilhar ideias, né, essa é a ideia. E eu agradeço, né, o professor de ter aceito o convite, né, de participar dessa sessão dentro do canal que é o Fala Professor. Muito bem, eu gostaria de iniciar então a nossa entrevista de hoje. Eu tenho aqui algumas perguntas, né, que eu gostaria de fazer para o professor e tentar, através dessas perguntas, conhecer um pouquinho mais, né, sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência. Bom, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o professor é: qual foi a sua experiência profissional antes de iniciar a sua carreira como professor? Nem todo mundo já inicia na carreira de professor. Não sei se é o caso do professor Alex, né? Por isso que eu gostaria de fazer essa pergunta, né? Qual foi a sua experiência profissional antes de iniciar a sua carreira e o que lhe motivou, né, a fazer essa mudança? Se você iniciou em outra área e depois mudou para a área de docência, né? O que te motivou a fazer essa transição? Obrigado, professor. Então, eu iniciei a minha formação formal, a graduação, eu iniciei com o curso de Biologia, bacharelado em Ciências Biológicas. Anterior a isso, eu tinha menos de 18 anos, e aí, no Brasil, ainda trabalhei em algumas coisinhas de adolescente, né? Mercado, aquela coisa toda. Mas logo em seguida, quando eu entrei na faculdade de Biologia, eu tive a graça, eu tive a sorte de, no segundo semestre do curso de Biologia, já começar a dar aula para turmas de quinta série, antigas quinta série, ensino fundamental, ensino básico, né? E já faz alguns anos, para não dizer décadas. Então, eu tive muita sorte. Então, eu estava fazendo o curso no segundo semestre na Universidade Federal do Paraná, lembro bem disso, e aí eu comecei a dar aula na quinta série de matemática, mesmo fazendo biologia. Então, eu comecei, Sérgio, eu comecei como professor, propriamente, a minha carreira. E bastante cedo, devo admitir, eu tinha 18 anos quando entrei, 19 anos quando entrei na faculdade, 18, na verdade, fiz 19 no primeiro ano da faculdade, e no segundo semestre, em julho, eu já comecei a dar aula de matemática na quinta série, numa escola lá em Curitiba. Por onde eu fiquei até o último ano da faculdade. Ou seja, eu tive a grande felicidade, a grande sorte de cursar o curso de biologia, que é uma bacharelado e licenciatura, né, bacharelado e licenciatura, e na prática poder aplicar enquanto aprendia de manhã, aplicava à tarde, aprendia à tarde, aplicava de manhã.
porque eu tive aula de instrução e funcionamento do ensino infantil fundamental e médio, eu tive psicologia, eu tive pedagogia 1 e 2, estrutura e funcionamento, aquelas disciplinas bem de docente. E tive a felicidade de aprender de manhã e aplicar à tarde com meus alunos e testar, enfim. Eu, então, por um bom tempo, fiquei nessa escola, não vamos declinar nomes aí, e depois disso acabei me interessando muito por essa área. Eu me identifiquei com a ideia de troca, com a ideia de interação com o aluno, né? Então, a experiência profissional antes de iniciar minha carreira, eu diria que a minha carreira iniciou, na verdade, com o meu ingresso na universidade e imediatamente com o início das minhas aulas como professor de matemática, depois como professor de biologia, e durante muito tempo fui professor de química e do ensino médio, grandes escolas do Paraná, de Curitiba, como Positivo, Dom Bosco, Terceiro Milênio, Decisivo. Eu acabei dando aula no ensino médio, professor de cursinho, talvez esse é o meu perfil aí de quem fala demais, né? Até um belo dia em que eu cansei. Né? Então, a minha primeira... Cansei do ensino infantil e básico e médio. E aí resolvi migrar para o ensino superior. Mas a pergunta, sendo bem objetiva, é qual foi a minha experiência profissional anterior? Eu não tenho experiência anterior. Eu iniciei, na verdade, como docente, me descobri docente, me apaixonei docente e cá estou até hoje. Legal, então você já tem aí uma longa, né, carreira profissional aí como docente. Interessante, muito interessante essa sua trajetória. Muito bem, eu tenho uma outra pergunta aqui, também relacionada, né, a essa sua trajetória acadêmica, essa sua trajetória profissional como professor. Quais foram os desafios enfrentados no início de sua carreira? Todo professor, no começo, ele tem dificuldade, né? Então, os desafios, né, eles acontecem. Então, quais foram os desafios que você enfrentou, né, no início de sua carreira como professor? E se você tivesse a oportunidade de recomeçar, o que você faria diferente, né? Hoje, voltando lá no passado, quando você iniciou a sua carreira, enfrentando os desafios, o que você faria diferente? Essa é uma excelente pergunta, Sérgio, porque eu vou completar aí 28 anos de docência, 28 anos, são quase 30 anos, né? E eu tive, como ele disse, o prazer de dar aulas para criança, para adolescente, para adulto, no ensino de jovens e adulto, antigo EJA, o antigo supletivo, como queiram. Eu dei aula para adulto, então eu dei aula no cursinho, e eu tenho essa experiência agora há alguns anos, há bastante tempo, maior experiência, na verdade, no ensino superior. Então, eu vou lhe dizer que desafio na área da docência é acordar de manhã e começar de novo, todo santo dia, porque, como professor, não existe um operation management, não existe um sistema operacional pronto, um setup. Cada caso é um caso, cada aluno é um aluno, cada situação é situação nova, e você vai ter que enfrentar as situações de acordo com a tua experiência, com o teu conhecimento, muito mais com a tua habilidade de contornar e se superar. Então, a primeira parte da sua pergunta, assim, quais foram os desafios que eu enfrentei no início, eu diria que são os mesmos desafios que eu enfrento hoje. Ser capaz de entender as necessidades do meu aluno, seja ele virtual, seja ele presencial, ser capaz de ir além a gente tem aqui um provérbio, o extra mile, né? Avançar 1 quilômetro a mais e entregar mais, e entender as limitações do quem está com você, de quem é o seu aluno. Lembrar também que, como professor, você ensina e você aprende. E, às vezes, você mais aprende do que ensina. Porque cada situação de professor é muito mais do que entregar um conteúdo técnico, uma teoria. É muito mais do que isso. É você ser capaz de fazer um outro elemento, para ser menos explícito aí, um outro elemento, ser humano, não concordar com você, mas compreender o seu ponto de vista. Então, as ciências sociais exatas e as aplicadas, elas têm essa característica. E o meu desafio foi esse, no começo da carreira. Eu não tinha noção da importância e do
e da responsabilidade que tinha. Talvez eu devesse ter esperado mais e não ter iniciado lá no segundo semestre da faculdade. Não me arrependo, não me arrependo porque foi bom para mim, mas carecia naquela época de mais habilidade, não, de mais experiência de vida. Então, para ser professor, é diferente de você fazer um curso técnico sem nenhum demérito do curso técnico. Mas o professor, ele não tem a opção da segunda chance, muitas vezes. A tua interação com o aluno é online, é direta, é olho no olho, seja em sala de aula ou seja virtual, a sua palavra é ponto final, a sua palavra ela é questionável, mas ela é primeiramente aceita como o suprassumo da verdade, principalmente com as séries iniciais. Então, você tem que estar bem preparado e tem que entender da sua importância. Eu vou lhe dar só um exemplo que eu acho muito importante, se você me permitir, Sérgio. Lá no início da minha... Então, dando aula para quinta, sexta série, eu me envolvi com esses alunos. Eu gostei muito da aula para o ensino infantil. Porque eles são ingênuos? Não, porque eles são absolutamente honestos, sabe? Eles olham para você e falam assim, eu não entendi. E eles falam, eu entendi. Eles falam, eu não gosto de você, sem nenhuma maldade, com a simplicidade e ingenuidade de uma criança de 7, 8 anos, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo da série. E eu lembro que eu estava, na época, tinha uma coisa de andar com sapatos tipo de militar, sabe? Aquelas botas mais fechadas, assim, isso dá lá no início dos anos 90. E eu lembro que uma vez eu estava dando aula, fui dar aula e eu estava usando, porque estava na moda. Se pensar que eu tinha 20 anos, 19 anos, eu estava na moda. E eu fui dar aula 1, 2 semanas com aqueles sapatos que estava todo mundo usando, que era uma coisa meio militar. Cara, não demorou muito, eu comecei a perceber que alguns alunos estavam usando o mesmo estilo de botas que eu tinha. E aí eu me deparei com a importância da influência do professor. Eu não pedi para ninguém usar nada, eu nunca toquei no assunto, sequer tinha me dado por conta, até que, então, de fato, me dei por conta, olha a irresponsabilidade de um professor imaturo, que eu era exemplo, e que se eu estava usando aquela bota e os alunos expressavam aquela admiração, começaram a usar a mesma bota, então, a mesma bota que eu tinha naquela vez. Então, eu fiquei assim, nossa, bastante impressionado com a capacidade de influência que os professores têm, e essa é uma dos grandes desafios, usar a influência para o bem e para o desenvolvimento de todos, né? E o que eu faria diferente, a segunda parte da sua pergunta, eu diria assim que eu não sei o que eu faria diferente, porque cada situação foi única. Eu não sei se eu fiz certo ou fiz errado, mas eu fiz acreditando que estava fazendo o meu melhor. Eu gosto do que faço. E certamente cometo um monte de equívocos. Até hoje, mestrado, doutorados, e pesquisas e artigos publicados, defesas internacionais, whatever. No final das contas, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E eu tenho clareza para mim que eu nunca vou dar uma aula igual a outra. O objetivo pode ser o mesmo, mas a estrutura e a performance será diferente, sempre. Você tocou num ponto aí interessante nessa questão do exemplo do professor. Isso é verdade. O professor ele acaba sendo uma referência para o aluno e, né, ele pode ser uma referência geral positiva, né? Mas é óbvio que é um cuidado que nós como professores temos que ter, porque podemos ser uma referência tanto no sentido positivo ou negativo, né? E às vezes a gente não tem essa noção, né? E você falou aí, tocou nesse ponto, né? E realmente é um ponto a se refletir, né, como professor. Bom, o que mais lhe agrada na profissão de professor? Cara, essa é outra pergunta. Essa é uma pergunta complexa. O que mais lhe agrada? Sem dúvida, eu poderia iniciar dizendo que é a interação com os meus alunos, porque eles iniciam como meus alunos e eles se transformam, a grande maioria, em amigos. Alguns se transformam em colegas na sequência. Mas o que mais me agrada é aquela sensação de cada aula ser uma coisa nova. Não existe aula igual, não existe aula... A interação com o ser humano, ela é uma interação de desafios cotidianos, diários. Então, você interagir com o seu aluno, olhar no olho dele e perguntar, você entendeu o que eu estava querendo dizer? E ser capaz de receber uma resposta como, por exemplo,
eu até entendi o que você quis dizer, mas não concordo com você na linha que você está levando, até porque eu entendo que seja assim seja melhor ou mais fácil. Essa situação é uma situação que me agrada. A capacidade de dizer assim, então, bom, então vamos, me prove, me prove. Eu lembro que quando dava aula no cursinho ainda de Química no ensino médio, Sérgio, eu era um professor diferenciado. Eu tinha um apelido na época, eu lembro que tinha um apelido lá no Positivo, em Curitiba. Tinha lá centenas de alunos, para uns milhares. E eu tinha uma marca que era a complexidade da química, que eu dava aula de química orgânica, ela é diretamente proporcional à sua capacidade de concentração. O que não quer dizer que uma pessoa que não se concentre, não possa aprender. Mas ela certamente está diretamente ela é proporcional à sua capacidade de concentração. Aí eu virava e dizia: você é capaz de se concentrar para a gente começar essa aula? Você é capaz? Olha que pergunta complexa. Perguntar se uma pessoa é capaz. É óbvio que a resposta, como assim? É óbvio que eu sou capaz, né? Não estou aqui à toa. E eu lembro que isso era uma coisa que me agradava, porque instigava os alunos a não aceitarem a verdade absoluta, sabe? Cientificamente comprovado até que se comprove o contrário. Então, não tem nada cientificamente. Então, eu sempre fui um professor de pressionar o aluno, de questionar o aluno, de trazê-lo para o tablado, entre aspas, tablado, na figura do tablado antiga, né? Trazê-lo para o tablado e eu descer, elemento figurado também, descer do tablado e escutar os alunos. Hoje eu dei aula pela manhã, Sérgio, e eu, só para encerrar essa discussão, eu disse, no meio da minha aula virtual, eu parei de compartilhar minha tela e voltei para os meus alunos e disse assim, peguei o primeiro aluno que estava ali, né? Eu peguei o nome daquele primeiro aluno que apareceu no quadradinho e falei assim, me diga lá, nos últimos 10 minutos eu estou explicando essa situação, me diga do que você acha que eu poderia ter explicado melhor. Porque eu consigo perceber pelo seu semblante que talvez você não tenha me seguido, não esteja me seguindo step by step. O que você acha que poderia ser melhor? E a resposta me surpreendeu. A resposta foi, não sei se melhor, professor, mas talvez com outro ponto de vista, só para a gente entender aonde o senhor quer chegar de maneira mais rápida. Olha que legal. Dar a condição do aluno de dizer, não é melhor nem pior, mas eu quero mais rápido, ou, não, eu quero com mais profundidade. Então, isso é uma coisa que me agrada, isso é uma coisa que realmente me agrada a profissão. Cada caso é um caso, como já dizia Beccaria, lá no século passado. É verdade. É interessante essa interação com o aluno, né? E envolver o aluno e ter esse feedback e usar esse feedback, né? Para passar o conhecimento, colocar o conhecimento de uma forma diferente. Bom, você falou do aluno, todo professor já foi aluno, e a sua opinião, né? O que você já foi aluno também, né? No passado, e olhando para aquela geração, quando você foi aluno, e olhando para a geração hoje, a geração atual dos seus alunos, o que você acha que mudou, né? Comparando uma geração com a outra? Essa pergunta é difícil. Você se desprover de qualquer preconceito é difícil, porque o ser humano ele é, por natureza, confessional, né? Ele acredita nas próprias verdades, segue até que consegue mudar o seu entendimento. Então, quando você me pergunta o que mudou daquela década, ou melhor, da minha geração, da nossa geração, se é que eu posso incluí-lo também, para o atual, eu vou sempre dizer que a minha geração foi melhor. Eu sempre vou dizer que a minha geração era menos virtual, mais hands-on, né? Uma coisa de colocar a mão na marcha. Mas, por outro lado, eu preciso reconhecer que tudo mudou. A geração X, a geração Y, a geração do meu filho, com 19 anos, mudou muita coisa. Acho que mudou muita coisa. Eu não quero dizer qual geração era melhor ou pior. Eu vou dizer que cada uma das gerações apresenta um estilo, e estilos bem diferentes, por sinal. A minha geração era uma geração que aprendeu com os pais de que se estudar, você terá sucesso. Se não estudar, não terá sucesso.
E aí eu posso passar aqui, assim como o senhor, professor, horas falando de pessoas que não tiveram estudo formal e tiveram muito sucesso. E aí nós vamos começar a debater a definição de sucesso. Definição de sucesso é satisfação pessoal ou é monetária, é financeira? Definição de sucesso é sucesso nas mídias sociais ou é centenas de milhares de dólares? Então, aí a gente começa a debater. Por quê? Porque na nossa geração nós tínhamos menos opções para seguir, nós tínhamos menos opções. Então, o sucesso era o seguinte: você trabalhe sério, você foca nos teus objetivos, identifica o que você quer fazer da sua vida e vá em frente, lute pelo que você quer e na certeza que você você atingirá aquilo que você quer. Então, e a nova geração é uma geração que continua tendo esses valores, em alguma medida, é claro, mas eles acrescentou-se uma variável que não posso deixar de fora, que é a variável digital. Você tem uma variável hoje diferente que nós tínhamos na minha geração. O meu filho, a sua filha, ou um aluno hoje com 18 anos, nasceu depois da internet. Né? Ele nasceu sabendo que ele pode jogar a tela do iPad para o lado, fazendo uma menção, né, do telefone. Então, nós temos uma situação bastante complexa aqui. Se você perguntasse, como professor, né, todo professor já foi aluno, o que você acha que mudou em relação à sua geração com a geração atual de alunos? Eu acho que o que mudou, o que mais me assombra é a capacidade de acesso à informação. O atual aluno, hoje, ele tem, em questões de segundos, para não falar milésimos de segundos, a possibilidade de acessar a informação correta e também de acessar a informação errada. Na nossa época, nós tínhamos pouco acesso à informação e aí nós tínhamos que nos virar com os mecanismos que possuímos analógicos. Então, é isso. Eu acho que hoje nós temos um desafio. O aluno está falando com você, você diz que 84% dos gatos são pardos, ele vai dizer 83,9%, porque eu acabei de acessar aqui, você não teve tempo de acessar ainda. Então, nós temos que estar preparados para isso. Né? Essa é a grande diferença, professor. Essa é uma grande verdade. E nós fomos formados, né, somos a geração anterior, ensinando para a nova geração. Né? Então, aí, a gente também tem aí um gap, vamos dizer, e muitas vezes esse gap ele acaba gerando alguns conflitos, né, de gerações ou falta de entendimento, que aí acaba se tornando esse gap, essa diferença acaba se tornando um desafio, né? Então, falando sobre o professor no cenário atual, o que você considera fundamental para se ter sucesso, né, na carreira de professor? Uau, são questões duras, né? Questões difíceis, complexas, o que me deixa feliz pela sua pergunta. Falando sobre o professor no cenário atual, o que você considera fundamental para ter sucesso? E aí vem a definição de sucesso. Eu vou dizer que o cenário atual é um cenário sui generis. É um cenário jamais imaginado que teríamos em tão short time, em tão pouco tempo, né? Eu aprendi, eu cursei tecnicamente uma universidade que não me preparou para o ensino na modalidade de distância, Sérgio. Eu me preparei, estudei 4 anos numa Universidade Federal do Brasil e mais 3 anos de mestrado, e me arrisco a dizer que mais 4 anos de doutorado, aonde não, em nenhum momento, ou pouquíssimos foram os momentos, em que foi dito, olhe, se prepare porque você terá uma classe virtualizada e você vai ter que interagir com alunos não presencialmente. Então, eu vou dizer que o atual cenário ele está exigindo muito, mas muito mais do professor do que exigia. E eu não estou dizendo em termos técnicos, eu estou dizendo em termos físicos, psicológicos e biopsico-socioculturais. Vou até repetir, biopsico-socioculturais. Porque você se relacionar com uma imagem, olhar no olho e interpretar se ele está te acompanhando no raciocínio ou não, é muito diferente da em sala de aula, onde você encosta no aluno
se atreve a pôr a mão no ombro dele e falar baixinho: eu já te explico isso, deixa eu continuar. Porque você viu no semblante que ele não acompanhou aquilo que você acabou de dizer, porque ele se perdeu, né? Então, você tem aí um momento, um cenário inimaginável. Eu, atualmente, sou professor universitário aqui no Canadá, assim como colega, e eu estou dando aula online. Sou professor presencial? Não, eu sou professor. Eu sou professor. Todas as minhas disciplinas eram presenciais até março desse ano, desculpa. Até março desse ano eram presenciais. E, de repente, eu passei todas as disciplinas. Então, eu vou dizer que o cenário hoje ele precisa de bons professores, conhecedores do conteúdo que vão ministrar, mas tão importante, eu não vou dizer mais, mas tão importante como ser conhecedor da técnica e da teoria, ser capaz de lidar com um ambiente virtualizado, os desafios de falar sobre a câmera, sobre a luz, e a capacidade de, não vou dizer de improvisar, mas de criar mecanismos diferentes para tocar o aluno virtual é diferente. É diferente. Então, o desafio hoje é, se você se sente chamado para dividir com os seus pares, com os outros, a ensinar, e se ensinar é o seu dom, eu digo para você, vá se preparando nas questões técnicas, virtualizações, porque eu não acredito que tenha volta, não para o que era, mas sim para um novo cenário, um novo tech. Eu não sei como vai ser, não sei, um híbrido, talvez. Então, essa é a minha grande contribuição com relação a esse atual cenário, o que eu considero fundamental para ser um sucesso, professor, é muito mais que saber o seu conteúdo, saber lidar com a questão tecnológica que está por vir e que nós já estamos sofrendo nesse momento. Muito bem, o professor aí comentou sobre os desafios, né? E também comentou que você atualmente está trabalhando aqui no Canadá, né? Você é professor na First Nation University. Me corrija se eu falei errado. E o que trouxe você para o Canadá? Essa é a pergunta. Ok. Eu atualmente, sim, estou trabalhando na First Nation University of Canada. Tá certo o nome, na verdade, eu enfatizo o Canada porque tem First Nation University United States, e são diferentes. Mas no Canadá é uma só, é First Nation of Canada. E o que me trouxe para o Canadá é uma história, quem sabe podemos até gravar um outro, professor, se quiser, porque é uma história longa, mas interessante. Sabe? Eu fiz um processo de migração legal no Brasil, e no dia em que eu recebi a confirmação de que eu poderia migrar legalmente para o Brasil, eu migrei do Brasil, eu migrei para o Canadá. Então, levou 2 anos. Né? E não tem nada a ver, ou não tem muito a ver com a minha área acadêmica. Eu digo não tem muito, porque em 2016, antes de migrar para o Canadá, eu lembro que eu estava fazendo doutorado, e estava no meio do doutorado, e aí eu tinha férias, estava trabalhando numa outra instituição, uma instituição de ensino lá no Brasil, eu tirei férias e eu vim para cá. Conheci o Canadá, e eu estava procurando uma universidade, Sérgio, para fazer o que a gente chama de visiting research. Eu queria passar um tempo estudando no Canadá, mas eu não sabia como fazer, na verdade. E aí eu falei assim, nós temos férias, peguei eu, minha esposa, o meu filho, temos férias, nós vamos procurar um lugar lá, vamos para o Canadá, que eu não conheço o Canadá, nunca tinha vindo para o Canadá, e aí escolhemos uma cidade chamada Regina, né? Regina, na província de Saskatchewan, porque antes de decidir vir para cá, eu entrei no site de várias universidades e me chamou a atenção essa universidade pela boa avaliação que tinha. E aí um brasileiro lá apareceu lá no Facebook, um brasileiro que estudava lá. Perguntei, escuta, é bom ou é bom? A universidade é boa? É. Então tá bom, vou tirar férias, vou passar uns 5 dias, na verdade uma semana lá. E vim aqui, cheguei aqui em Regina, fui até a universidade sem avisar ninguém, bati na porta do departamento de ciência da computação, né? Computer Science. Falei na época com o coordenador do curso, que me atendeu, e falei, olha, meu nome é Alex, prazer, eu sou do Brasil, estou aqui de férias, e eu gostaria muito de passar um tempo estudando aqui. Ele falou, então aplique, então manda seu projeto de pesquisa. Daí eu falei, a propósito está aqui, o meu projeto de pesquisa,
Entreguei para ele, ele falou, tá bom, muito obrigado, vamos conversando. Muitos e-mails, tal, e em insistência, até que o professor se convenceu de que eu poderia ser um acréscimo para a Universidade de Pesquisa, uma pesquisa falando sobre cidades digitais, enfim, e disse, ok, eu recebo você aqui por 3 meses, 4 meses. E aí foi aquela alegria, eu estava no meio do doutorado, vim para cá e passei 4 meses estudando. Quando voltei para o Brasil, isso foi em fevereiro, né? Então eu vim para cá em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, isso. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Voltei para o Brasil em fevereiro. Quando chegou em abril, eu recebi um e-mail do consulado da embaixada canadense dizendo que o meu processo, depois de 2 anos e centenas, para não dizer outra coisa, de documentos, foi aceito e que, então, eu legalmente estava recebendo, naquele momento, a autorização para emigrar para o Canadá formalmente, o que eles chamam de permanent resident, e me dando 1 ano para vir para o Canadá, senão eu perderia o que eu fiz. Eu estava trabalhando como professor no Brasil, tinha um emprego estável de mais de quase 10 anos, e aí tomamos uma decisão. Vamos começar de novo? Vamos. No Canadá, em Regina, em Saskatchewan. Eu recebi, então, a carta em abril e vim para cá em dezembro do mesmo ano. Portanto, de abril e dezembro, eu tomei a decisão de deixar o meu emprego de quase 10 anos, com um cargo bom, em Curitiba, com tudo certo, e vir para cá. Simples assim, mas essa é uma história que a gente pode marcar uma grande... Vou dar um novo vídeo. Sim, e você veio para a Universidade de Regina e hoje você está dando aula na First Nation, que é do lado, né, da Universidade de Regina. Na verdade, é um anexo, como se fosse um anexo, não é um anexo. Isso pode ficar meio confuso, mas o meu cadastro, ele me habilita a dar aula na First Nation, na Universidade de Regina, na Luther King, na Campion. São faculdades dentro da universidade. E a First Nation, especificamente, é uma universidade federal, dentro de uma outra universidade. É uma coisa meio canadense, vamos dizer assim. Eu tenho lá várias faculdades, e dentro dessas faculdades compõe o que eles chamam de Universidade de Regina. E dentro da Universidade de Regina, do complexo da Universidade de Regina, eu tenho um lugar separado, que é a Universidade First Nation, que é uma outra universidade que recebe dinheiro do governo federal, que é uma universidade separada, regida com as rules, com as regras da Universidade de Regina. Enfim, e eu dou aula hoje na First Nation, mas poderia estar dando aula também na Universidade de Regina. Como de fato, eu acho que vou dar aí no próximo semestre, vou dar uma disciplina lá também. Eu sei que você dá aula no curso de administração, né? Managing Information System, cursos relacionados à administração. E qual que é a diferença, né? Comparando a sua experiência como professor no Brasil e agora a sua experiência como professor no Canadá, o que você destacaria aí como diferença, né? Ensinando nesses 2 países diferentes, né? O que você destacaria aí? Essa pergunta é uma pergunta bem pertinente, Sérgio. Até porque tu também és professor aqui, eu sei que também foi professor no Brasil, e eu vou dizer que, sendo honesto, tem aqui, sim, um estilo, uma cultura própria, né? Era de se esperar. Eu dou aula de Information System, dou aula de Operation Management, dou aula de Innovation, Introdução a Marketing, que é uma disciplina que eu vou dar agora, dou aula de Computer Lab, A grande diferença é o estilo, né? O canadense ele tem um estilo mais reservado, mais tradicional. Eu não estou dizendo que é melhor ou é pior, eu não quero fazer juízo agora. No Brasil tem excelentes universidades e no Canadá tem excelentes universidades. No Canadá também pode ser que certamente tem universidades e faculdades que pode ser não tenha toda a excelência que se imagina, assim como tem no Brasil. Então, considerando o fato de fazer qualquer juízo de valor, a diferença está na seriedade do corpo discente. Eu acho que isso é uma coisa importante, né, dos alunos. Os alunos, para ingressar na universidade, vai ser difícil. Os alunos, é caro, é caríssimo, é muito caro fazer faculdade aqui, né, mesmo para canadense. Para aluno internacional, então, é bastante caro. E uma coisa que talvez mude, uma das grandes diferenças é que nós temos muitos alunos de fora. Então, a maioria dos meus alunos, eu diria que mais de 60% dos meus alunos não são canadenses
natos. São imigrantes ou são alunos internacionais, principalmente chineses, indianos, árabes, americanos, japoneses, mexicanos e, infelizmente, poucos brasileiros. Aliás, deixo aqui o registro, brasileiros que quiserem, pode contatar a gente, se eu puder ajudar de alguma forma, eu farei. Então, esses alunos asiáticos, eles têm um perfil diferente, eles são mais introspectivos, não são extrovertidos como o brasileiro, né? E os alunos, se eu me permitir, não é geral isso, mas é uma percepção só pessoal, os alunos asiáticos também têm uma performance matemática e de lógica diferente. Eles têm uma agilidade de lógica diferente. Então, para mim, que dou aula, por exemplo, de Business Information Systems, que envolve lógica, eu percebo uma certa diferença. E uma limitação aqui, não são tão inovativos. Também dou aula de inovação e percebo uma dificuldade de criar, coisa que no brasileiro, assim, isso é fácil. E aqui há uma facilidade, o perfil é um perfil muito mais de procedure, de procedimentos, né, de operation, de sistemas operacionais e de procedimentos. E, claro, considerando nível de aprendizagem, infelizmente, posso dizer que o Brasil ainda, na minha experiência, ele, em alguns casos, na sua grande maioria, não em todos, mas ele tinha um nível de devolução do aluno bem inferior do que eu tenho aqui. Aqui a devolução do aluno ela é mais consistente, é mais profunda, mais consistente. Enfim, essa é uma das grandes, talvez seja a grande diferença, Sérgio. Certo. De certa forma, acho que você já até me respondeu parte da outra pergunta que eu vou fazer agora, e que eu acho que até é uma curiosidade de todo mundo, né? Quando sabe que tem um professor que muda de país e vai dar aula em um outro país, obviamente que um dos desafios é a língua e um outro desafio é a cultura, né? Acho que a cultura você, de certa forma, até abordou um pouco aí, né? Mas eu gostaria de ficar nessa pergunta, né? Então, quais são os principais desafios, né, no seu ponto de vista, para um professor que sai do seu país e vai para um outro país, né, continuar sua carreira como professor, ensinar numa outra língua e ensinar para uma outra cultura? Essa é uma pergunta frequente, né? A cultura, como você já disse, você precisa se aculturar. O brasileiro, aqui ou em qualquer outro lugar, ele vai ser um estrangeiro, né? Então, o seu modus operandi não é o modus operandi social. Então, você fazer piadinha não é regra. E eu não estou falando piadinha de mau gosto, uma piadinha com um sentido pejorativo, não. O brasileiro tem uma postura extrovertida, né? Isso não é legal, não é ruim, não é bom, não é nada disso. Não estou fazendo juízo, estou dizendo é um jeito. Então, você tem que estar preparado para perceber, no meio onde você está inserido, as outras culturas. O japonês, o chinês é extremamente introvertido? Respeitador? Não quer dizer que ele seja ofensivo porque ele não está rindo com você ou não contou uma piada. E não quer dizer que todo brasileiro seja assim também, mas culturalmente você tem que estar preparado para ceder mais do que solicitar o ajuste do terceiro, de alguém. Sabe? Você tem que estar preparado para mudar. Você é o ponto fora da curva, você que tem que se adequar à nova realidade. E a realidade onde eu vivo é uma realidade diferente. Culturalmente, aqui, foco, é objetivo, é direto. Eu sou prolixo, eu falo demais. Então, eu tenho que ficar fazendo um exercício para meu e-mail ter 3 linhas e não ser grosso. Aqui, ser objetivo não é ser grosso. No Brasil, parece que ser objetivo é ser grosso. Então, essa é uma questão. Agora, uma vez que está preparado para aceitar o diferente e se adequar, não terá problema nenhum com relação à cultura, até porque o brasileiro se adequa bem com isso, em via de regra. Agora, com relação à língua, para todos que estão nos assistindo, eu devo dizer o seguinte: você tem que falar inglês. Se você não falar inglês ou francês, e falar português só não vai adiantar nada. Então, você tem que falar inglês e estar preparado para entender que não é a sua língua materna, o inglês não é a sua língua materna, você vai cometer erros e você tem que se superar. Então, eles exigem para vir para o Canadá o inglês nível 7 no IELTS ou no TOEFL, né? Que é o inglês básico, e eu costumo dizer o seguinte: olha, eu achava que falava inglês,
cheguei aqui e descobri que eu não falava inglês, que eu tinha noções básicas de comunicação na língua inglesa. Hoje, com quase, vou completar aí 2 anos aqui, legais, né, morando, sem sair daqui, né, são quase 902 anos, né, vou completar agora uns meses, eu vou dizer que ainda estou aprendendo. Cada dia é um dia, e isso leva tempo, sabe? Você não vai ser um native speaker, você não vai ser um nativo, né, que fala como os nativos, mas é possível se virar, sim, se fazer entender, Sérgio. Ok. E apesar de todos esses desafios, né, quais são as vantagens e você se sente realizado, né, vale a pena, né, fazer esse esforço, vale a pena enfrentar esse desafio e você se sente realizado nessa profissão de professor, né, em um professor internacional, você se sente realizado? Essa é uma pergunta bem sensível, né? Você ser realizado, eu digo que eu não sei fazer outra coisa e não quero fazer outra coisa. Eu não quero fazer outra coisa. Eu estou aqui pensando como te responder, Sérgio, e lembrando que nós vamos ter várias pessoas assistindo esse vídeo, eu vou dizer o seguinte, eu nunca pensei que seria só professor. Eu me descobri sendo professor e realizado quando eu percebi que me fazia falta dar aula. Eu me percebi sentindo falta do giz. É triste falar isso? Não, não é triste, mas é no mínimo simbólico, sabe? Me senti falta de ir para o quadro, de virar, de explicar, de me envolver com os alunos, no sentido de perceber, entregar algo que eles não sabiam e depois de um certo tempo realizar que eles avançaram e agora eles pensam diferente, agem diferente e se apropriaram de algo que não era seu, mas que você dividiu com eles. Então, se você me pergunta se eu me sinto realizado com essa profissão, acho que a minha resposta ela reflete isso. Eu me sinto bem fazendo isso e eu vou responder, por fim, essa tua pergunta dizendo que eu não sei se eu seria capaz de fazer outra coisa. Porque as poucas vezes que eu me aventurei em fazer outras coisas, eu não senti a satisfação que eu sinto hoje quando eu consigo abrir a minha tela, ainda que virtualizada, e interagindo com os meus alunos ou atendendo eles fora do horário, porque eles não acompanharam um tópico ou outro. Então, se eu me sinto realizado, me sinto realizado. Se realizado é sentir falta de fazer isso todos os dias, sim, me sinto realizado. Ok, agora vamos então para a última pergunta, a pergunta final. Professor Alex, o que é ser professor? Uau! Ser professor, Sérgio, é ser capaz de reconhecer as suas limitações, evitar que os seus alunos assumam as suas limitações. É reconhecer as suas limitações e superar as suas limitações de modo com que seus alunos superem com você as suas limitações. Ser professor é ser capaz de avançar e reconhecer no aluno as limitações e superar as limitações dos seus alunos. Ser professor é eternamente procurar pelas necessidades dos outros em prol do benefício do todo. É procurar pela necessidade do seu aluno, que se reflete no conjunto muito pequeno daquela relação social de sala de aula e que você tem que superar. Então, a palavra superar e reconhecimento das limitações, para mim, fazem parte do que é ser professor. Não ter a arrogância e saber reconhecer o que você realmente sabe e o que você pode entregar, talvez seja a coisa mais importante de um professor. Porque conteúdo a gente reproduz, Sérgio. Conteúdo, hoje, o aluno entrega. Na minha época e na sua, tínhamos que ler a Barça com 10 mil páginas. Hoje, ele pode fazer a pergunta específica de maneira digital e receber a resposta literal de uma questão. Não se trata mais
do conhecimento holístico, mas sim, hoje, se tem muito valor ao conhecimento objetivo e concreto. Então, ser professor hoje é ser capaz de reconhecer as limitações de com quem você está dividindo o seu conhecimento. Porque o conteúdo é meio, é parte. Ser capaz de transmitir aquilo e agregar a sua experiência de 20 anos é ser professor. Isso é ser professor. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado aí, professor Alex. A gente, né, com certeza, tenho certeza que todos aqueles que estão aí assistindo esse vídeo, né, no meu canal, eles com certeza vão tirar bastante proveito, né, dessa sua experiência, né, de ter compartilhado. Eu agradeço muito, né, você ter se disponibilizado aí de participar, né, dessa entrevista, né, nessa sessão que nós estamos estreando, que é a Fala Professor, compartilhar um pouco da sua experiência, do que você pensa sobre a profissão de professor. Eu tenho certeza que muitos professores têm uma visão muito parecida com a sua, talvez até uma experiência profissional, né, uma trajetória profissional como a sua, né? É óbvio que cada um tem o seu olhar, a sua vivência, né, e as coisas vão se distanciando, mas todos nós estamos, digamos assim, no mesmo barco, né? Estamos na mesma profissão, né? E todos nós temos o mesmo objetivo, que é levar conhecimento a outras pessoas, preparar, né, essa geração, né, para o que vem adiante. Então, esse é o nosso trabalho. E eu lhe agradeço, né, por ter se disponibilizado, de ter participado aqui da nossa entrevista. Muito obrigado. E gostaria de dizer àqueles que estão assistindo, né, que deixem seus comentários, né, o que vocês gostaram, né, sugestões, e que se inscrevam no canal, porque nós vamos estar gravando outros vídeos, outras entrevistas como essa, e queremos, né, aí ter o prestígio de ter vocês aí no canal conosco. Muito obrigado, professor Alex. Deixa eu agradecer também o seu convite, Sérgio, você foi muito gentil. Muito obrigado pela oportunidade de dividir um pouco da minha experiência, grata satisfação. Quero dizer também que a todos que estão nos assistindo que o Sérgio vai colocar na bio, vai colocar na descrição ali o meu Facebook. Sérgio, por favor, pode colocar meu Facebook nas redes sociais. Aqueles que quiserem me seguir, acompanhar a minha vida aqui, também poderão fazê-lo, sendo meus amigos virtuais. Fique à vontade, Sérgio, em listar o meu Facebook, meu Instagram. E me coloco à disposição. A todos que quiserem mais alguma informação sobre o que nós discutimos aqui, serei todo ouvidos. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade mais uma vez. Espero que tenhamos essa discussão em outras áreas também. Obrigado. Muito obrigado, professor Alex. Muito obrigado a todos.